Hoje eu prego sobre o tema O Bom Perfume, em cima de um texto muito abençoado e cheio da graça do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. O texto diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar em sua casa. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus. Chorando, as lágrimas caíam sobre os pés dele, e ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Verso 40. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga-me, mestre, respondeu Simão. Então Jesus contou a seguinte história. Um homem emprestou um dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos dois devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Verso 43. Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a maior dívida, Senhor. Você está certo, disse Jesus. Então, ele voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume muito caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Verso 49. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Verso 50. E Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em paz. Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar um fundo musical aí para a gente, um teclado. É sempre bom a gente ter um ambiente de adoração. É muito importante a gente entender o porquê que nós estamos aqui. Extremamente importante a gente compreender o nosso propósito de vida na casa do Senhor. Nesses últimos meses, nesses últimos dias, eu tenho meditado muito sobre a honra, a presença a Deus. E nessa noite nós estamos falando sobre servos de um reino, ministros para uma geração. Eu tenho uma responsabilidade. Eu sou servo de um reino. Eu sou um ministro para essa geração. E tem uma citação de Tozer que mexe muito comigo. Ele diz assim, adoração não é a música que você canta, mas é a vida que você leva quando a música para de tocar. A adoração a Deus, servir ao Senhor, ser o ministro de um reino, não é simplesmente estar em um ato religioso. Servir a Deus vai muito mais além de uma cura ou de uma ação que Deus pode fazer na minha vida. Estar numa igreja é muito mais abrangente, muito mais além do que simplesmente ser um membro de uma igreja. Eu vim para a igreja no domingo representa muito mais do que simplesmente eu bater um simples cartão. E quando nós
observamos essa história, e quando nós vemos essa história, isso mexe muito comigo. Quando o pastor Paulo me chamou para ministrar a palavra hoje, eu fiquei pensando, eu falei, Deus, a responsabilidade que nós temos como servos do Senhor em ministrar o teu reino para as pessoas. Quando eu tenho um nome cristão levado através da minha pessoa para outras pessoas, isso é muito sério. Isso é algo que mexe muito com a gente. Porque isso vai além da aparência que eu demonstro para vocês. Por exemplo, hoje eu estou com uma camisa de gola alta, com um terno, porque eu estou honrando essa oportunidade e estou honrando a vocês que estão aqui. Eu não vou chegar aqui de short, de bermuda, de boné para trás, de qualquer jeito. Por quê? Porque eu estou honrando aquilo que me foi ordenado a fazer nessa noite. O interessante é que quando nós nos colocamos aonde Deus deseja que nós estejamos, nós entendemos o real propósito de Deus para a nossa vida. Porque aqui, quando nós vemos essa ação de Deus, nós entendemos que na presença de Jesus existia várias pessoas. Aqui nessa noite, nós estamos aqui com um grupo aproximadamente de 200 pessoas dentro desse lugar. Mas o que você veio fazer aqui? O que te trouxe aqui nesse lugar? Porque o ministro do Senhor, ele adora a Deus independente da música, independente se está tocando uma música ou não. A vida dele é uma vida de constante adoração ao Senhor. O ministro, um servo de Deus, ele zela pela palavra da verdade. O ministro, um servo de Deus, ele ama a Deus acima de todas as coisas. Um ministro, um servo de Deus, anseia pela volta do Senhor. Anseia pela volta de Cristo. Mas aí você deve estar se perguntando, não, Daniel, mas eu tenho todo um compromisso, eu me dedico na obra, eu me dedico no reino de Deus. Mas aqui nesse texto, quando nós lemos e iniciamos o texto, existia um fariseu que convidou Jesus para sentar à mesa com ele na sua casa. E se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era de sentar na mesa com as pessoas. Jesus, ele gastava tempo com as pessoas. O sentar na mesa não é como nós fazemos aqui no Brasil, né? Você chama alguém para almoçar na sua casa, a pessoa chega na sua casa por volta de meio-dia, aí dá umas 2 horas da tarde, a pessoa já vai embora. O sentar na mesa, para um judeu, para um fariseu, para uma pessoa daquela época, era vários e vários dias, trocando histórias, trocando testemunhos, falando com as pessoas. A mesa de Jesus, assim como nós louvamos hoje, era um lugar de comunhão, era um lugar de bênção. Mas essa pessoa que convidou Jesus para estar na mesa com ele, não era uma pessoa qualquer, era um fariseu, era uma pessoa importante daquela época. E os fariseus, eu vou te contar um pouco quem que eram os fariseus. Os fariseus eram pessoas de uma linhagem de Israel, pessoas que carregavam a lei em suas costas e vestiam algumas vestes que mostrava que eles eram pessoas importantes naquela época. Os fariseus, eles se diziam pessoas que carregavam o nome de Deus. A origem deles, dos fariseus, a Bíblia não relata muito. Você começa a ver os fariseus a partir da chegada de Jesus. Mas quando você vai estudar um pouco sobre os fariseus, você nota que eles surgiram na época do exílio, porque eles rejeitavam a ordem de outras nações. E eles tinham como a Torá, a lei de Moisés, como seu instrumento, como a sua direção. Mas aí chega um certo Jesus, em que Jesus honrava a Deus acima de todas as coisas, fazia aquilo que o Pai consignou ele para fazer. Mas ele era uma pessoa totalmente diferente, porque Jesus, ele almoçava com os publicanos, almoçava com o pecador, ele curava no sábado. Isso começou a chamar a atenção dos fariseus, porque na mente dos fariseus você deveria ter uma rotina, uma forma de adoração.
E Jesus, ele seguia e honrava a Deus acima de todas as coisas. Mas ele não se parecia nem um pouco com os fariseus. Só que esse fariseu, Simão, chama Jesus para almoçar na sua casa. Mas ele chama Jesus para entrar na sua casa, não é para trocar uma experiência, não é para ouvir Jesus. Ele chama Jesus porque tudo aquilo que Jesus estava fazendo na cidade chamou a atenção dele. Então ele queria conhecer quem é esse tal Jesus de Nazaré que está fazendo milagres, que está ensinando as pessoas. Mesmo assim, Jesus segue com ele e almoça com ele. Mas aqui no verso 37, o texto diz assim, ao saber que Jesus estava comendo na casa dos fariseus, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, repete comigo, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Verso 38. E se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois, enxugou com os seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Você sabia que naquela época, uma mulher ela não poderia invadir um ritual de um fariseu? Naquele momento, Jesus estava almoçando na casa de fariseu. E as mulheres, elas não tinham voz ativa na cidade quando um fariseu estava ministrando alguma coisa. Mas naquele mesmo instante em que o fariseu estava sentado na mesa com Jesus, o texto diz que ela entra por detrás de Jesus, começa a chorar e começa a chorar nos pés de Jesus, a enxugar os pés de Jesus. Ela começa a adorar Jesus ali aos pés dele. Mesmo em uma situação de ritual e mesmo uma situação onde a religião estava falando mais alto, ela não se importa com quem está perto, ela chega até Jesus e se derrama nos pés de Jesus. Ela chega até os pés de Jesus, ela não importa se existe um rito, se existe alguma coisa, ela quebra o protocolo e chega até Jesus. Eu imagino que naquela casa existia uma multidão de pessoas, porque onde Jesus chegava existia uma multidão. Simão não era qualquer fariseu, Simão era um dos principais fariseus daquela época. Mas ela não se importa com isso e ela chega até Jesus. Mas sabe o que mexe comigo nesse texto? Às vezes Simão achou que, como ele era fariseu e como ele queria encontrar com Jesus, ele achou que Jesus foi até a casa dele por conta dele. Mas Jesus já tinha um propósito ali através daquela mulher. E aí o texto continua dizendo, ao ver isso o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. E que tipo de mulher é esta? É uma pecadora. Irmãos, a gente vem à igreja, nós somos ministros, somos evangélicos, somos cristãos. A nossa maior meta, maior missão é levar as pessoas até a presença de Deus. A nossa maior meta como igreja é salvar o maior número de pessoas. A nossa maior meta como igreja é esperar a volta de Cristo, trabalhando através de células, trabalhando através de musicais, trabalhando através de louvores. Tudo isso que nós fazemos é para alcançar o que está perdido. E aí esse líder religioso da época, ele começa a julgar essa mulher. Ela é uma pecadora. Ela é uma pessoa que não merecia estar aqui. Se Jesus fosse profeta mesmo, Jesus saberia quem é essa mulher. Aí Jesus vira para ele e começa a contar uma parábola de pessoas que deviam ao seu Senhor. E no final da parábola, o seu Senhor perdoa aquelas pessoas. E no meio desse perdão, Jesus ministra através da salvação. Ministra através do perdão de pecados. Essa moça, ela fez de tudo para chegar até Jesus e chamou a atenção de Jesus. Quando você adora, quando você louva, quando você está com seu coração totalmente quebrantado ao Senhor, Deus, Ele quebra toda barreira que às vezes o próprio homem cria.
Deus quebra tudo aquilo que às vezes impede a gente de chegar mais próximo dele. É por isso que quando nós viemos à igreja, é sempre importante você entregar o seu coração a Deus por completo. Porque às vezes hoje, nesse domingo, pode ser o seu milagre, pode ser a sua bênção. Ela não mediu esforços para estar diante do Senhor. E ela adora a Deus, ela exalta o Senhor. E aí o texto, ele nos mostra algo muito profundo, algo muito intenso no verso 44. Em seguida, virou para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Na lei de Moisés, quando você pega o livro de Levítico, capítulo 19, verso 34, ou Deuteronômio, capítulo 10, verso 19, o texto diz assim, como natural, será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois os estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu, o Senhor vosso Deus, amei, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Sabe o que isso aqui significa? Quando um fariseu, ele recebia uma pessoa estrangeira em sua casa, ele tinha um ritual de recebimento daquela pessoa. Então ele separava um banquete, ele separava uma recepção, ele fazia algo, tudo preparado para receber esse estrangeiro. Mas como Jesus era uma pessoa da sua própria nação, e como Jesus era uma pessoa que ninguém tinha honra, era uma pessoa qualquer naquela época, segundo os fariseus, ele recebe a Jesus de qualquer forma. E aqui, nesse texto, ele começa a descrever algumas ações que o fariseu teve. E aqui, ele diz assim: eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Naquela época, não existia carro, não existia estrada. Então, todos os discípulos, todas as pessoas daquela época, andavam em uma distância muito grande a pé. E nessa distância, eles sujavam o pé. Então, era uma questão de honra você chegar na casa da pessoa, oferecer água para ela lavar o pé. Porque você ia sentar numa mesa, e a mesa daquela época, irmãos, não era uma mesa igual a mesa que nós temos em casa, né, com 6 cadeiras, uma mesa alta. Geralmente, era uma mesa que era um tapete no chão, que tinha tipo uma mesinha pequena, onde eles sentavam e almoçavam ali. Então, se a pessoa tivesse o pé sujo, não ia ter como comer uma comida, porque estava muito próximo. Então, era uma questão de honra oferecer um pouco de água, uma bacia com água para você lavar os seus pés. Mas Simão, ele não fez questão de Jesus. Ele trouxe Jesus para sua casa simplesmente para interrogá-lo e para ver quem era esse Jesus. Mas aí, existe um texto e uma mulher que entra na casa de Simão. Começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Nós como igreja, como povo do Senhor, como que nós temos recebido a Jesus em nossa vida? Como que nós temos recebido Jesus em nossa casa, em nossa vida como um todo? Será que Jesus é um convidado qualquer, sem importância? Será que Jesus é uma pessoa que a gente não zela? Será que a gente está dando mais liberdade, a gente está dando mais atenção para uma pessoa estrangeira, uma pessoa que não é da nossa linhagem? Como que nós estamos servindo ao Senhor? Como que nós estamos honrando ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração? Como que nós estamos colocando Jesus em um altar de honra, de glória em nossa vida? Porque nós nos relacionamos com Deus muitas das vezes por aquilo que Deus pode fazer em nós. Mas a gente às vezes esquece de honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso coração.
A gente vem para um culto de domingo, para um momento de adoração na igreja, a gente está mais preocupado em conversar com o irmão do que em adorar a Deus. Às vezes a gente está mais preocupado com aquilo que está acontecendo do que adorar o Senhor. Será que nós estamos servindo a Deus de todo o coração? Essa mulher, ela não mediu esforços, ela se ajoelha nos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Começa a lavar os pés de Jesus com a sua adoração, com o seu louvor. E aí o texto continua dizendo assim, verso 45. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui na sua casa, não parou de beijar os meus pés. Para um povo judeu, existe o ósculo santo. O que é isso? Quando você reconhece uma pessoa e declara que essa pessoa é seu irmão em fé, seu irmão da mesma linhagem, da mesma herança, quando você entrava na igreja primitiva, quando você participava de uma reunião naquele tempo, as pessoas se cumprimentavam com um beijo no rosto, reconhecendo que aquela pessoa era minha irmã, era meu irmão, fazia parte da minha família. Hoje nós temos um costume de dar a paz do Senhor, graça e paz. E naquela época, você tinha esse hábito, porque você entendia que aquela pessoa fazia parte da sua família. Jesus chega na casa de Simão, ele não cumprimenta Jesus com um beijo no rosto. Jesus chega na casa de Simão e já vai assentando à mesa. Mas essa jovem que chega aos pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e começa a beijar os pés de Jesus, declarando que Jesus é tudo na vida dela. Quando nós vemos esse texto, isso mexe muito com a gente, falando sobre intimidade. Como que nós estamos tratando Jesus em nossa vida? Sabe uma coisa que aconteceu? Eu estava viajando mais de 30 dias fora de casa, e um dia a Vanessa me ligou, né, a gente falava todos os dias, e ela virou para mim e falou assim, o Danilo está chorando, porque ele não está conseguindo dormir. Aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Ela falou, não, ele está sentindo muita saudade de você. E aí eu mandei mensagem para ele, conversei com ele, mas mesmo assim ele não conseguiu dormir. Aí sabe o que ela fez para ele acalmar? Ela pegou o meu travesseiro velho, que eu sempre durmo lá em casa, e ela virou para ele e falou assim, dorme com o travesseiro, porque tem um cheiro do seu pai, você vai lembrar do seu pai. E aí, a partir daquele dia, era a segunda semana que eu estava viajando, se eu não me engano, e ainda faltavam umas 3 semanas para mim vir embora. Ele estava dormindo toda noite com o meu travesseiro, e aquele travesseiro simbolizava a minha presença lá em casa, e ele conseguia pegar no sono. Irmãos, quando ela falou isso para mim, eu comecei a chorar no hotel e falei, Deus, é isso. É isso. Porque, irmãos, muitos de nós estamos em uma igreja, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue perceber quando Jesus não está com você? Você consegue perceber quando você deixou Jesus para trás na sua vida? Você consegue perceber quando Jesus está próximo de você e sentir a presença dele? Porque aqui, uma pessoa convidou Jesus para estar na sua casa. Jesus estava lá, mas ele estava perto de Jesus, mas ao mesmo tempo estava longe de Jesus. No texto em Efésios capítulo 4, verso do 23 ao 30, eu queria ler com vocês. Vocês podem colocar para mim? Efésios 4, do 23 ao 30, por favor. E vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei-vos, não se ponha o sol sobre a vossa ira,
nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for a boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A gente, na nossa mente, às vezes muito carnal, a gente acha que entristecer o Espírito Santo de Deus é a gente blasfemar, é a gente fazer coisas que não glorificam a Deus, é fazer aquele pecado gigantesco, aquela coisa. Mas muitas das vezes, não é porque eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida, que eu não tenho que buscar a presença dEle constantemente em minha vida. Muitas das vezes o Espírito Santo está triste com você porque você não ora mais de madrugada. Você não tem uma comunhão de leitura da palavra dEle. Muitas das vezes você vem para a igreja simplesmente por vir, porque já virou uma rotina. Muitas das vezes você está se contentando somente com o cheiro do travesseiro do seu pai. Porque às vezes a gente cria bloqueios em nossa vida, em nosso coração, e a gente entra num ato religioso, onde nós, como ministros e servos de um reino, não conhecemos o Deus que está perto de nós. Jesus às vezes está longe de você e você não percebeu. Você está longe de Jesus e você não percebeu. E nessa noite o Espírito Santo de Deus declara para você: volta! Volta de novo! Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Aqui quando Paulo fala com Efésios, ele fala de uma natureza mundana que nós tínhamos há um tempo atrás. Ele fala de hábitos que a gente volta a fazer constantemente e entristece o Espírito Santo. Esse fariseu estava na presença de Jesus, mas não estava com Jesus. A mulher pecadora que era tajada por pecados e fazia muitas coisas, estava mais perto de Jesus do que o religioso daquela época. Nessa noite você está numa igreja cristã evangélica, mas principalmente você serve a um Jesus. E quem é você nessa história? Onde você está? Que serve ministro do reino de Deus é você. Porque hoje eu estou de paletó, eu estou de terno, as pessoas falam assim: esse é o cristão. Mas e o meu testemunho na presença do Senhor, e o meu secreto na presença de Deus? Irmãos, quando a Vanessa contou que o Danilo começou a chorar, eu falei: Deus, eu preciso voltar à tua presença. Eu preciso voltar aos teus caminhos, eu preciso estar diante do Senhor. É muita presunção nossa achar que a gente, só pelo fato de adorarmos a Deus e de acharmos que estamos membros de uma igreja, que nós vamos ter Deus todo o tempo. Irmão, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ser verdadeiro na presença do Senhor. E nós, como igreja de Deus, aqui nesse lugar, a gente zela pela palavra. E eu estou te falando a verdade: se você não orar, se você não buscar, se você não quebrantar o seu coração, você acha que está perto de Jesus, mas não está. Você acha que está alegrando a Deus, mas não está. Volte para a presença do Senhor. Volte para a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. E aí o texto continua dizendo... Eu ia tomar a garrafa. O texto continua dizendo no verso 46. E aí é Jesus falando com Simão: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou um perfume nos meus pés. Essa unção, irmãos, quando você lê nos textos, você vê muitas unção com óleo acontecendo na Bíblia.
E essa mulher pecadora não é a mesma Maria que unge os pés de Jesus em João capítulo 12. Existe a mulher pecadora de Lucas 7 e a Maria de João 12. A Maria de João 12, ela quebra o vaso de alabastro, e é onde aparece Judas falando: como que vocês quebram um vaso desse nos pés de Jesus? Um vaso tão caro, por que você não vende e dá aos pobres? Essa mulher pecadora, ela está aos pés de Jesus, e ela unge os pés de Jesus. Qual a diferença dessa Maria de João 12 para essa mulher pecadora de Lucas 7? A única diferença delas é que uma enxerga Jesus como a salvação da sua casa, a salvação da sua história e a salvação da sua vida. E a Maria de João capítulo 12, ela unge a Jesus, porque ela viu um Jesus curando, salvando, libertando e transformando a vida da sua família. As duas adoram ao Senhor, uma em um contexto de pecado buscando uma salvação, a outra em um contexto de glória, louvando e exaltando ao Senhor. Mas sabe o que é interessante nesse texto? As duas ungem a Jesus. Naquela época, quando você ia ter uma festa, ia ter algo muito, muito especial na cidade ou na sua família, eles tinham o costume de ungir as pessoas. E a unção, ela significa uma separação para algo que vai acontecer, ou uma separação de um estado que está acontecendo. E nesse dois contextos dessas duas jovens, mostra uma preparação do Senhor acerca da sua igreja, acerca daquilo que Ele está preparando para fazer. Porque quando Maria unge a Jesus, em João capítulo 12, ela está preparando Jesus para a sua morte, para o seu sepultamento, sem ela saber. Porque quando Judas chega para Jesus e para todo mundo que está ali na mesa, sentado com eles, chega e fala assim: você deveria vender aos pobres. Jesus vira para ele e fala assim: ó, vocês me têm em poucos dias, mas os pobres você vai ter durante muito tempo. Então importa que ela me prepare para aquilo que eu vou viver daqui a alguns dias. E no texto, quando nós lemos da pecadora, ela unge a Jesus reconhecendo que Ele é a salvação. Ô, irmão, isso é muito profundo. Nós somos a igreja de Jesus. E quão compromissado nós estamos com a volta de Jesus. Quão compromissado nós estamos com a preparação para a volta de Jesus na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país. Hoje em dia as pessoas estão se acostumando com essa vida mundana que nós estamos vivendo. As pessoas estão entrando em um ato religioso. Será que se nos dias de hoje Jesus estivesse aqui nessa igreja, aqui na frente do púlpito, e viesse uma pessoa com um vaso de perfume muito caro, quebrasse aqui no chão e molhasse os pés de Jesus, será que a gente ia ter qual intenção? Porque a gente lê no texto e é sempre dizer: não, porque Judas errou, porque o fariseu não deveria falar isso dela. Mas e a gente, irmãos? Será que a gente ia querer vender esse vaso para doar aos pobres? Será que a gente está acostumado com essa vida, com esse mundo, e não quer se preparar para a volta de Jesus? Porque quando eu falo sobre servos de um reino, ministros para uma geração, nós temos que entender, irmãos, que nós temos que primeiro anseiar pela volta de Jesus. O nosso maior missão, nosso maior desejo de estar aqui na igreja não é ficar bonitinho, ficar maravilhoso para que as pessoas possam ver. A nossa maior missão é para que Jesus volte. Nós temos que anseiar a volta de Cristo, irmãos. Isso tem que pulsar na nossa vida. E você sabe o que é interessante aqui? Nenhum homem notou isso diante de Jesus. Em todos os textos, quando você lê o Evangelho, sempre quando tem um anúncio da vida de Jesus, sempre quando uma pessoa nota que Jesus ressuscitou, sempre foram mulheres.
Aí você pergunta, não, Daniel, mas o que tem a ver? Tem a ver que as mulheres, elas têm uma sensibilidade maior com a presença de Deus. Não estou falando que os homens não podem ter essa sensibilidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas existe uma certa devoção, uma certa honra, um certo respeito à presença do Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos quebrantar o nosso coração e precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não é na força do meu braço, não é na minha aptidão, não é nada disso. É na sensibilidade, irmãos. É no secreto, é no desejo de conhecer quem é Deus. É no desejo de conhecer quem é o Senhor. É no medir esforços para buscar a Deus de todo o coração e de todo o ser. É no medir esforços para gastar aquilo que você tem de melhor na presença do Senhor. Essas duas jovens, elas lançaram aos pés de Jesus o que elas tinham de melhor naquele momento. Uma lançou um vaso que era muito valioso. Outra, aqui o texto é muito claro em dizer que ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Qual o nível de maturidade e responsabilidade que a gente tem como uma igreja? Às vezes a gente precisa voltar e começar a pensar quem nós somos, irmãos. E aí o texto ele continua dizendo, verso 47. Portanto eu lhes digo, os muitos pecados dela, essa pecadora, lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amou. Amanhã começa mais uma segunda-feira. E a segunda-feira é dita no Brasil como o Dia Internacional do Início das Coisas. Mas é mais uma segunda-feira que você vai estar indo para seu trabalho, que você vai ter a sua vida sozinha com o Senhor. É mais uma segunda-feira que você vai começar a planejar a sua vida financeira, que você vai começar a planejar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas, além disso, e ainda mais, é mais uma segunda-feira que eu tenho a oportunidade de chegar aos pés de Jesus. Sabe, quando você lê a Bíblia, e você pega de Gênesis a Apocalipse, sempre tinha aquelas pessoas que andavam com a multidão. Aquelas pessoas, elas foram salvas. Aquelas pessoas alcançaram o favor de Deus. Mas tinha algumas pessoas que tocavam Jesus. Tinha algumas pessoas que chegavam na presença de Deus de uma forma tão intensa e tão maravilhosa. Quando nós olhamos a taxa de evangélicos no Brasil, está cerca de 85 a 87% de pessoas que se dizem cristãos no Brasil. É um número muito bom. Se você for considerar que no Brasil nós somos bilhões de pessoas, então quase mais da metade das pessoas no Brasil se diz evangélicos. Mas de todas essas pessoas, qual será que chega bem próximo de Jesus? Qual dessas pessoas que entra no seu quarto e se derrama na presença do Senhor? Qual dessas pessoas que leem a Bíblia e Deus revela para ela algo intenso e maravilhoso? Qual dessas pessoas que consegue enxergar Jesus de uma maneira que nunca enxergou? Aqui Jesus é muito claro em dizer, os pecados dela foram perdoados porque ela amou muito. Será que o nosso amor para com o Senhor tem sido algo que tem movido o nosso coração? Será que aquilo que nós vivemos como igreja, aquilo que você desempenha aqui na igreja, será que é algo que expressa o seu amor completo ao Senhor? Será que aquilo que nós nos declaramos a ser como cristão, será que isso reflete aquilo que de fato eu sou na minha casa?
Porque aqui, nesse texto, existia dois tipos de pessoas. Uma pessoa que se declarava cristão, né, que se declarava um homem de Deus da época, que era o fariseu, e uma pecadora. Mas esse fariseu, o testemunho daquilo que ele vivia estava longe daquilo que Deus esperava. Por contrapartida, aquela pecadora consegue tocar o mais profundo do Senhor. E aí o texto ele encerra dizendo assim, ó: então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar entre si: quem é este que até perdoa pecados? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar esse lugar, voltarei a vocês, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O texto continua dizendo assim no verso 50. Jesus disse à mulher: filha, a sua fé te salvou, vá em paz. A nossa missão como servos e ministros do Senhor é gerar uma atmosfera e um ambiente de salvação na vida das pessoas. A nossa vida como ministros e servos do Senhor é entender que Deus foi um dia preparar morada para que a gente esteja com Ele. E um dia Ele voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Um dia, aquele caminho, aquilo que Ele está preparando para que a gente trilhe e chegue na eternidade com Ele, isso um dia vai se tornar realidade. Aquilo que Ele está preparando diante de nós, um dia vai se tornar realidade. E o que salvou essa mulher? O que trouxe a salvação de uma mulher pecadora, dessa mulher desse texto? A fé dela salvou ela. A crença que ela tinha em Jesus, a entrega que ela trouxe na presença do Senhor, salvou ela. E aí nessa noite, para encerrar essa mensagem, eu te pergunto: como que está a sua fé diante do Senhor? Aqui existia várias pessoas e começaram a perguntar: quem que é esse homem que perdoa pecados? Quem que é esse homem que blasfema? Mas no meio dessas pessoas existia uma pessoa que tinha fé e tocou o coração de Jesus. Meu irmão, nós precisamos tocar o coração de Jesus com a nossa fé. E a nossa fé não adianta nada você falar bonito, você cantar bonito, você pregar bonito, se você não tiver fé. Se você não acreditar que Jesus tem o poder de mudar a sua vida. Cultuar a Deus aqui nesse lugar é o momento que eu tenho de derramar o meu coração completo na presença dEle. É 1h30, 2 horas do meu dia que eu separei para honrá-lo com todo o meu coração. É um momento da minha vida que eu tenho para entregar tudo que eu tenho. E minha vida, ela tem que ser uma vida pautada naquilo que Deus deseja. Eu preciso amar a Deus acima de tudo. Eu preciso ter fé no Deus que move na minha vida. Eu preciso ser um servo bom e fiel que trabalha na obra, mas que ama a Deus acima de todas as coisas. O meu louvor tem que chegar até a presença do Senhor.
A minha adoração tem que mover o coração de Jesus. Se coloque de pé. Eu queria convidar o pessoal do louvor aqui. Aleluia. 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 E você está na casa do seu pai nessa noite. Você não está na casa de um amigo seu, você não está na casa de uma pessoa próxima sua, você está na casa do seu pai. Você está na casa do Senhor, você está na casa de Deus. O mesmo Deus que um dia esteve conosco, é o Deus que foi preparar a morada, é o Deus que se faz presente aqui nesse lugar. Você está aqui na casa do Senhor e nessa noite eu quero que nesse momento você feche seus olhos e você examine aquilo que você está vivendo na presença do Senhor. Que você examine o contexto de vida que você está tendo na presença de Deus. Será que você está só observando quem é Jesus? Será que você está julgando as ações de Jesus na sua vida? Meu irmão, será que o pecado está sendo mais saboroso do que a presença de Jesus? Quando a gente peca, quando a gente não tem comunhão com Deus, a gente está dizendo para Deus, Deus, esse pecado de pornografia é mais importante do que a sua presença em mim. Esse pecado de adultério é mais importante na minha vida do que o Senhor não tem poder na minha vida. Quando nós pecamos diante do Senhor, nós estamos declarando para Ele, assim, Deus, eu gosto mais disso do que o Senhor. Quando nós viemos à casa do Senhor e nós nos damos a reverência que Ele merece, nós estamos dizendo, essa conversa no WhatsApp, Deus, é mais importante que a sua presença. Essa conversa no Instagram é mais importante que o Senhor na minha vida. Irmãos, a igreja dos dias de hoje, ela é uma igreja que está inchada de pessoas, mas é uma igreja que está carente de ministros de verdade. É uma igreja que está carente de pessoas que atraem a presença do Mestre no meio das reuniões. É uma igreja que está carente de pessoas que se arrependem do seu pecado. Irmãos, eu quero declarar, eu sou líder de intercessão dessa igreja e todo dia eu oro, nós não vamos ser coniventes com o pecado nesse lugar, o pecado vai sair do nosso meio. Nós não somos uma igreja modinha que tudo pode. Não, irmãos, nós prezamos pela palavra do Senhor. Aleluia. Nós não queremos só estar perto de Jesus, nós queremos fazer parte da história de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, é tempo de arrependimento. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta, Jesus está voltando. Essa igreja declara que Jesus está voltando. É tempo de você se arrepender, é tempo de você se converter dos seus maus caminhos. Oh, aleluia.